Salmo de número 2. Semana passada meditamos no Salmo 1. Então, semana após semana, nessas manhãs que estaremos buscando a Deus, nós vamos estar meditando nos Salmos, né? Então, serão cerca de 13, 14 semanas. Então, possivelmente, nós devemos chegar lá pelo Salmo 14 ou 15, dependendo da quantidade de semanas que nós tivermos. Então, hoje, nós vamos meditar nesse Salmo. Salmo de número 2 diz: Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o meu decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Vamos orar. Pai amado, nós pedimos ao Senhor Deus que venha ser conosco mais uma vez, que pelo Teu Espírito o Senhor esteja aplicando a Tua palavra ao nosso coração e que de maneira especial nós possamos enxergar nela, Senhor, as verdades que venham, Senhor, de maneira especial, ó Deus, levar o Teu nome a ser glorificado em nós. Por isso, ser com a minha vida nessa manhã, ser com a vida dos Teus filhos e filhas que aqui se encontram, e que a Tua palavra venha encontrar em nosso coração aquele solo fértil, Senhor, em que ela é semeada, Senhor, venha produzir os frutos que hão de glorificar o Teu nome. Por isso, ser com a minha vida, ser com a vida dos Teus filhos, nós te pedimos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só uma coisa, vê se eu deixei o óculos por aí. Semana passada, nós meditamos no Salmo de número 1. Ele é um salmo didático. É um salmo que nós denominamos de salmo de instrução. Nele, nos é apresentado literalmente como povo de Deus aquilo que nós devemos ser e fazer, ou aquilo que nós devemos fazer e não fazer. Então é um salmo que nos instrui acerca da maneira como eu e você devemos andar como povo de Deus, e os princípios contidos aqui de maneira nenhuma são contrários àquilo que nos é apresentado no Novo Testamento acerca da obra de santificação que deve aparecer na nossa vida. Então, se no primeiro salmo nós temos o salmista já apresentando como deve ser essa pessoa que vai adorar a Deus dentro do contexto dos salmos, através da sua expressão de vida, através das assembleias na qual o povo de Deus se reúne, a maneira como deve ser esse homem que vai dirigir a sua vida a Deus em oração e louvor. Então, ele traça alguns tipos de princípios que devem servir de norte para a nossa vida, a fim de nos orientar no caminho que deve andar. O segundo salmo, ele já não é um salmo didático, ele é um salmo profético. Na verdade, o que nós temos aqui é uma profecia de Davi. Apesar de nós não termos no salmo o nome que foi Davi que escreveu, e também não termos diretamente afirmado que foi o segundo salmo escrito principalmente nesse rolo, mas lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, é citado esse salmo como salmo segundo, e é dado a autoria de Davi a ele. Então aqui nós temos um salmo que é considerado ou denominado um salmo profético. E quando nós trabalhamos uma profecia, né, ela tem uma particularidade na sua interpretação. Em primeiro plano, ela tem alguma coisa a ver com a situação em que aquele que está escrevendo está presenciando ou vivendo.
Então, como os salmos são expressões de fé daqueles que escrevem, então, em primeiro plano, esse salmo tem a ver com a situação em que Davi se encontrava, mais especificamente após assumir o seu reinado, com relação às nações que os circundavam, que estavam ao redor de Israel. Porém, à medida que nós vamos lendo esse salmo, nós descobrimos que o foco dele não está direcionado para Davi. Ele aponta para uma realidade futura e bem futura. Na verdade, nós lemos esse salmo e, apesar de haver sido escrito 1000 anos antes de Jesus Cristo haver vindo a esse mundo, ele aponta e canaliza toda a direção da sua mensagem para a segunda vinda e o dia em que Deus há de estabelecer o juízo nesse mundo e julgar os vivos e os mortos. Então ele aponta para aquele dia em que Deus se levantará como juiz, levantará o seu ungido como juiz e ele julgará todas as coisas. E ele termina fazendo um apelo, isso é muito pertinente aos textos proféticos. Deus, no meio do seu povo, sempre levantou profetas na hora que o povo havia se desviado. E a mensagem profética era Deus conclamando o seu povo ao arrependimento sob a ameaça de puni-los com o seu juízo, se eles não se arrependessem. Porém, se eles se arrependessem, Deus mudaria sua atitude e a benevolência do Senhor viria sobre eles. Então aqui há uma denúncia universal, não universal como denominação, mas universal no que diz respeito à realidade do ser humano e a maneira como esse ser humano se porta diante de Deus, e no final há um chamado desses seres humanos ao arrependimento. E na última frase, ele vai deixar claro que feliz é aquele que, ao ouvir o chamado do Senhor, vem arrependido. Ele será recompensado no final da sua jornada. Então, nós temos esse salmo de Davi. Possivelmente, aí os estudiosos nos textos dos salmos, eles não chegam a fechar uma questão aqui de qual contexto nós podemos inserir esse salmo para trazer algumas lições para nós. Mas basicamente Davi ele estava vivendo uma época boa. O reino de Deus nunca, o reino de Israel nunca foi tão grande como na época de Davi. Nunca os reinos ao redor temeram tanto a Israel do que na época em que Davi era rei. Desde o momento em que Davi assumiu o trono, os reinos ao redor de Israel, as nações, já começaram a se organizar para, de alguma maneira, poder impedi-lo de fazer aquilo que ele deveria fazer como rei. Lá em segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: quando Davi corre a notícia de que Davi foi ungido rei de Israel, está escrito o seguinte: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Isso significava, aí um intérprete diz que isso significava que as coisas não seriam fáceis para um rei temente ao Deus único, que repudiava as fortes práticas e influências pagãs das nações. Algumas coisas uniam os povos distintos. Uma delas era a religião idólatra e tudo que ela implicava. Obviamente, também Israel ainda havia os simpatizantes ocultos da mediunidade, e apesar das proibições de Saul, também existiam os adoradores de Baal, enraizados dentro do povo israelita, que conspiravam silenciosamente contra a dinastia davídica. Assim, passou a viver Davi cercado de povos unidos, com o único objetivo de derrotá-lo, para provar a todo o mundo que Elohim, o Deus de Israel, sem representação física de imagem, não era tão poderoso assim, e que as vitórias desse rei eram uma questão puramente de sorte ou de estratégia, porque Davi era brilhante. Então a questão do Salmo, quando a gente diz que fica difícil você tomar um contexto, porque a ênfase dele no que diz respeito à rebelião do povo contra o seu ungido, ela aponta para uma questão religiosa e não para uma questão geográfica, não para uma questão política aqui nesse mundo.
Então Davi, ele escreve esses salmos indignado com a postura que ele via acerca dos povos que estavam ao seu redor. E é muito parecido com aquele tipo de indignação que a gente sente quando a gente prega para alguém de maneira tão clara e tão objetiva e simplesmente aquela pessoa nos dá um xingão e vai embora. E a gente fica questionando, mas como é que pôde uma pessoa saber do que foi que Deus foi capaz de fazer por ela, enviando o filho dele para morrer nesse mundo, para perdoar os pecados dela e salvar a vida dela, e simplesmente ela ouvir toda essa notícia maravilhosa e ou tratar com desdém, ou tratar como uma coisa que não tenha valor, simplesmente se irritar e dizer uma série de coisas que não são convenientes. Mas Davi, ele estava rodeado de nações que não queriam nada com o Senhor. Então a primeira parte, os primeiros 3 versos, ele expressa essa indignação dele. Como é que pode míseras criaturas ousarem se levantar contra o Criador achando que elas vão se dar bem? Ou como pode míseras criaturas se oporem à vontade do Criador como se de alguma maneira eles pudessem encontrar felicidade em outro lugar? E aí ele vai começar levantando uma questão: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Primeira coisa que ele deixa claro é que a rebelião dos seres humanos contra Deus, ela é universal. Não importa a classe que essas pessoas pertençam, e ele vai explicar isso mais na frente, ou o ambiente geográfico em que elas habitam. Não importa se elas são reis, ou sejam autoridades em eminência, ou sejam parte do povo comum. Para onde quer que Davi olhasse, ele enxergava pessoas que estavam vivendo em atitude de rebeldia diante do Senhor. Eles não apenas maquinavam males contra o povo de Deus, mas eles também consideravam a vontade de Deus como se fosse uma prisão para eles. Isso é muito comum. A boa parte da gente, antes de haver sido alcançado pelo Senhor, pela salvação, olhávamos para os crentes assim, a gente dizia: os coitadinhos, estão perdendo a vida. Estão tudo lá presos dentro da igreja, não fazem nada, não se divertem, nada. Eles não sabem que bom está aqui fora, a gente pode fazer o que quer. Olha, a gente pode aproveitar a vida e aí por diante. Então, nesse sentido, aqui o salmista está estarrecido, né? Com certeza, se fosse na nossa época e esse salmo fosse escrito por Davi no seu smartphone e ele escrevesse lá o texto no WhatsApp, com certeza ele ia colocar aquela carinha de horrorizado. Porque a expressão aqui denota isso. Ele está simplesmente como Paulo lá em Gálatas: eu admiro-me que tão depressa vocês se desviaram da graça de Cristo para outro evangelho. Ele não consegue entender como seres humanos, criaturas de Deus, podem estar tão afundados na arrogância que ousam se levantar contra o Criador e contra o seu povo, pensando que eles vão se dar bem no final da caminhada. Então ele usa algumas expressões aqui que denotam um plano que é arquitetado, é pensado, é armado em conjunto a fim de se levantar contra o ungido de Deus, contra Jesus Cristo, tentado de alguma maneira destruir toda a influência e todo o poder que ele exerce sobre esse mundo. Então ele vai dizer: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? E eu acho interessante que, mais especificamente aqui no Salmo, é bem tranquilo, que coisas vãs são essas? É o que ele vai dizer no versículo 3. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que eles estão dizendo é que a vontade de Deus e os mandamentos de Deus, eles são uma prisão para a vida.
E se alguém quiser de verdade viver livre, ele deve viver de uma maneira contrária àquilo que os mandamentos dizem. Em última instância, eles conseguiram ser enganados pelo pecado e pensaram que a felicidade ela só pode ser encontrada quando nós estamos livres para fazer aquilo que nós queremos, sem que ninguém nos estabeleça limites para dizer aquilo que devemos fazer. Isso é muito comum no meio evangélico quando alguém pensa em se desviar, né? Quando alguém começa a olhar para o mundo e ficar enamorado do mundo e começa já a pular de banco, né? Se ele senta no primeiro banco, ele vai para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e aí por diante. Algum tempo atrás eu conversei com os jovens aqui da igreja, não vou dizer quem foi, né? Mas eu notei que culto após culto eles estavam sentando, eles nem no último banco estavam mais, estavam sentando na cadeira ali. Eu disse, olha, quando a gente começa a observar isso, uma coisa fica clara, daqui a pouco nós não vamos mais ver vocês na igreja. Porque a maneira como vocês estão se portando no culto está deixando claramente visível que vocês não estão mais prestando culto e não estão fazendo mais parte dele ainda que vocês estejam presentes. Era aquela missa de corpo presente, né? Então é uma coisa dessa. Então quando começa isso é na prática, gente, isso é uma coisa real. Quando você começa a ver as pessoas caminhando para trás no culto, no que diz respeito à perspectiva do culto, já não expressam mais aquele prazer, aquele comprometimento, isso é um péssimo sinal. É um sinal de que elas estão começando a enamorar com as coisas do mundo e com o curso do mundo, e logo, se Deus não fizer um milagre, se for filho, Deus vai dar um jeito de dar uma cintada e trazer ele de volta, mas se não for, ele vai ser arrastado pela correnteza e vai embora. Então, a ideia do mundo é que seguir a Cristo, servir a Cristo e se colocar debaixo do seu governo é uma prisão, é uma cadeia que os homens se expõem e, como consequência disso, eles perdem a sua liberdade. Nós vemos na internet direto o movimento LGBT fazendo oposição ao cristianismo, simplesmente expressando atitudes, quer em palavras e quer em imagens, de blasfêmia contra Deus. Essa semana eu postei lá no meu Face, eu fiquei horrorizado com aquela cena lá dos gays, um vestido naquela imagem de uma das Marias, fazendo o aborto de Jesus Cristo. E é complicado, porque a justiça não pune isso é crime. Crime passivo dos mesmos 5 anos de cadeia que é quando eles querem condenar alguém ou acusar alguém de homofobia. Então é complicado, eles simplesmente se opõem a Jesus Cristo. Na verdade, a imagem é bem clara, eles fizeram uma encenação dizendo que Jesus Cristo é desnecessário para esse mundo. Na verdade, a melhor coisa que poderia existir é se Jesus Cristo nunca tivesse vindo a esse mundo. Essa era a expressão da cena, ele simplesmente encenando um possível aborto de Maria com relação à gestação do Salvador, do Messias. Então, ele ficou horrorizado, e na verdade isso aqui, de forma explícita, demonstra a corrupção universal do pecado na raça humana. Ele sempre vai inclinar o ser humano para longe de Deus. Por isso a gente não pode se gloriar de que de alguma maneira a gente alcançou algum degrau de santidade, não é? Porque em nossa natureza a única coisa que nós sabemos produzir é pecado. Por isso que se aparece alguma coisa boa, glória de Deus. E se eu fiz alguma coisa ruim, a culpa é sua. Isso é o princípio da caminhada. A glória é de Cristo em todas as coisas boas que aparecem, mas com relação ao meu pecado, a culpa é minha, porque em nós mesmos, em nossa natureza, não habita bem nenhum. Então o salmista começa a expor essa realidade de um mundo, e aí a partir do versículo 4, que vai se opor ao Messias durante todo o curso da sua vida. Nós, quando estudamos Apocalipse capítulo 12, do 1 ao 6, nós fizemos essa viagem por todo o Antigo Testamento, mostrando a maneira como o dragão, o diabo, se utilizou de reinos para tentar impedir que o descendente da mulher viesse ao mundo. Então, por toda a história do Antigo Testamento, nós vemos situações em que povos, em que algumas circunstâncias se opõem ao povo de Israel, tentando de alguma maneira impedir que o Messias viesse a esse mundo. Então, desde o anúncio lá
desde o anúncio do descendente da mulher que viria, e desde o momento em que a terra começou a ser preenchida, a população começou a se espalhar, que nós vemos oposição contra a promessa do Messias, do ungido de Deus que viria para tirar a autoridade do diabo, para pisar a cabeça da serpente e conduzir o povo de Deus para o seu reino. Então essa batalha vai durar até o último dia, quando Cristo voltar, e aí o inimigo final, que é o diabo, ser lançado no lago de fogo, e os seus aliados no final da história, o anticristo e o falso profeta, serem lançados no lago de fogo, e aqueles que creram no falso profeta e no anticristo e expressaram a marca da besta sobre si, forem lançados do lago de fogo. E aí, para aqueles que creram no Senhor e perseveraram no seu caminho, resta o reino de glória, resta o reino eterno. Então, apesar de haver sido escrito num momento tão distante, todo esse salmo vai apontar para a glória que está reservada para o povo de Deus no final, e para o fim terrível que terá todos aqueles que se oporem à obra do Criador. Então ele está estarrecido. Por que é que esse povo faz isso? Por que é que os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, criados por Deus, habitando no mundo e que Deus criou, sendo preservados e alimentados por causa da administração soberana de Deus sobre toda a criação, fazendo com que o sol se ponha e nasça e a chuva venha a seu tempo, para que ele tenha alimento e possa se manter? Porque esse ser humano olha para Deus e simplesmente declara a Deus guerra, pensando que ele vai poder se dar bem no final da caminhada. E aí ele diz que, ainda que Deus permita, que aparentemente, isso, a mensagem do Apocalipse é incrível, né? Porque é a vitória aparente, ainda que aparentemente pareça que eles estejam se dando bem, o salmista vai dizer que Deus está dos céus simplesmente rindo e zombando deles. Parece que eles estão bem, parece que eles vão se dar bem, mas não é isso que vai acontecer. Para aqueles que se rebelam contra o Senhor, para aqueles que têm a sua vida em oposição ao Senhor, para aqueles que devotam a sua vida a perseguir o Senhor, e o reflexo maior dessa perseguição ao Senhor é a perseguição da sua igreja aqui, nesse momento e nos momentos que precederão a segunda vinda dele. Então, nesse sentido, durante toda a história, o povo de Deus sempre vai receber oposição por causa da sua fidelidade. Esses dias postaram um vídeo na internet, Ana pediu para eu olhar, né? E mais uma vez a gente viu uma inversão normal que se faz, né? Na ideia da oração do pastor é que Deus deveria enviar uma perseguição para o Brasil para santificar a igreja. Só que a igreja é santificada pela palavra. E quando ela é santificada pela palavra, esse mundo que não quer nada com Deus vem para cima dela. Então a nossa oração tem que ser que Deus mova e faça a sua igreja buscar a sua palavra, porque se ela conhecer bem a sua palavra e o Espírito Santo mover-se com poder, ela será transformada, e a luz, quando começar a brilhar nas trevas, as trevas vão se opor, vão tentar prevalecer, só que não existe como. Então aqui o salmista já deixa claro que a perseguição contra o povo de Deus é algo que é de caráter universal por aqueles que não querem nada com Deus. Então eles vão passar a vida inteira e durante todo o curso da história maquinando coisas para de alguma maneira atacar o povo de Deus. E nesse sentido, quando se mexe com o povo de Deus, está se mexendo com o próprio Deus. Nós vimos isso no caso de Paulo, ou Saulo de Tarso, quando sai de Jerusalém para Damasco, querendo prender os crentes e trazê-los amarrados para forçá-los a negar Jesus Cristo. Então ele saiu de Jerusalém, 5 a 7 dias de caminhada, e quando ele estava chegando a Damasco, Jesus aparece para ele e diz: por que você me persegue? Mas ele não estava perseguindo Jesus diretamente, ele estava perseguindo o povo que cria nele, mas não faz diferença biblicamente. Perseguir Israel e perseguir o Deus de Israel, perseguir a igreja e perseguir o dono da igreja, é a mesma coisa.
Então, nesse sentido, enfrentar dificuldades por causa da nossa fidelidade a Deus vai fazer parte da vida do seu povo até que Jesus venha. E aí o quadro muda. Mas até que ele venha, nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, momentos em que parece até que como igreja nós estamos sendo derrotados. E eu acho interessante que Deus olha a oposição desse povo contra ele e ri deles, e zomba deles, zomba. A criatura querendo se levantar contra o Criador, acreditando que vai vencer. Então ele deixa claro que o problema do ser humano rebelde é que ele considera o governo de Jesus Cristo sobre a vida deles uma prisão, e ele diz: rompamos com isso. Todas essas coisas que Cristo como Senhor tem imposto para podar a nossa liberdade e fazer o que nós queremos, vamos romper com isso. Nós não queremos esse controle do Criador, não queremos o controle do ungido de Deus, do Messias sobre a nossa vida. E aí vem uma afirmação categórica no verso 6 que diz: verso 4, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, e aí vem, então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Então, nesse sentido, Deus já começa a predizer que ele tem um dia para acertar a conta com essas pessoas. Então não adianta o seu povo ficar, na hora que ele permite que, entre aspas, o inimigo prevaleça e o sofrimento bata a porta do seu povo, ficar clamando lá depressivo: porque Deus, eu estou passando por isso. Está passando por isso porque Deus permitiu. Quando Jesus vai no Sermão do Monte, no sermão escatológico de Mateus 24, falando do que vai acontecer, e ele vai dizer: olha, isso aqui é o princípio das dores, mas é necessário que essas coisas aconteçam, fazem parte do plano de Deus. E nesse sentido nós sabemos e vimos a semana passada que aquele que de verdade devota e entrega a sua vida ao Senhor, ele mesmo, no caso do domingo do discípulo, ele mesmo que não compreenda os porquês Deus determina alguns tipos de circunstâncias, ele vai descansar no controle soberano de Deus na sua vida. Então, eles vão se levantar, vão atacar o povo de Deus, vão fazer o povo de Deus sofrer, atacando o povo de Deus por causa do Deus que ele tem, tentando provar que o Deus do povo de Israel e o Deus da igreja não é esse Deus que tem a bola toda, e mesmo Deus permitindo, é um laço para eles. Permitindo que aparentemente pareça que eles é que estão vencendo, Deus está olhando do trono, rindo e zombando dele e dizendo para eles: olha, vai chegar o dia em que eu vou acertar a conta com vocês. Vocês estão achando que são mais do que são agora, mas o dia de acertar a conta com vocês está marcado. E ele deixa claro aqui que ele falará na sua ira e no seu furor os confundirá. E essa questão da voz do Senhor na aplicação da ira é expresso tanto nos Salmos como no Novo Testamento. Lá em Apocalipse, quando se fala do juízo de Deus sobre o anticristo, e o profeta simplesmente ele vai dizer, e no que diz respeito à morte estabelecida, morra. E com relação aos inimigos, com o sopro da sua boca, foi. Então o poder de Deus é expresso no juízo através do poder da sua palavra, do poder do som que sai da sua boca. Então, nesse sentido, ele vai dizer, simplesmente ele vai estabelecer na sua ira o destino desses ímpios, e eles não terão força e não terão como escapar do triste fim que o aguarda. E ainda que pareça que eles estão bem, ele vai dizer aqui no versículo 6, eu porém ungi o meu rei sobre o meu santo monte, recitarei o meu decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Então ele cita
uma expressão que é usada, um exemplo, em Hebreus capítulo 1, verso 5, quando ele vai fazer uma distinção entre Jesus Cristo e os anjos, que eram super admirados pelos judeus. Ele vai deixar claro que os anjos, eles não ocupam uma posição de destaque no reino de Deus, nem perto daquilo que o Filho é. E ele vai dizer: a qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Essa expressão, ela era usada, não, eu já expliquei isso outras vezes, para o momento em que a criança nascesse, o herdeiro, mas sim para o momento em que o herdeiro era apresentado ao seu reino, ou seja, o rei pegava o seu filho, que seria o herdeiro do reino, e o apresentava à sua herança, e aí os súditos do seu reino poderiam contemplá-lo. Nesse sentido, é mais coerente dizer que Deus fez isso na ressurreição de Jesus Cristo. Quando ele testificou, Paulo vai falar isso, pela ressurreição dos mortos, que Jesus Cristo de verdade era o Filho de Deus. Então ele foi apresentado à sua herança. Então Deus o pôs no trono, e Deus colocou isso como um decreto divino que não pode ser revogado. E aí isso traz algumas implicações, que até para esses momentos em que aparentemente o povo de Deus se dá mal e sofre, é Ele que está no controle disso tudo. Ele. Lá no 6º selo, em Apocalipse, nós temos aquela multidão diante do trono, ou a expressão é de baixo, mas a ideia é essa aqui: o trono está aqui no elevado e os crentes já lá, as almas dos crentes que morreram na perseguição estão embaixo, e eles perguntam: Senhor, até quando o Senhor não vai ficar sem vingar o nosso sangue que foi derramado lá? E a resposta do Senhor que está no trono é: olha, espere um pouquinho de tempo. Primeiro, porque existe ainda um número muito grande de irmãos de vocês que vão ter que morrer da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, esperem. E aí, no 6º selo, ele vai demonstrar a agonia e a angústia que esses que perseguiram a igreja, pensando que iriam se dar bem, vão sentir quando o sinal do Filho do Homem aparecer. E ele conta toda aquela figura lá de colapso cósmico, em que as estrelas caem do céu e a terra se derrete, vulcões entram em erupção, e aí o povo sai desesperado procurando entrar nas cavernas e começam a clamar para que elas caiam sobre eles e os matem. E aí existe uma expressão no texto que é interessante, porque ela deixa claro que o medo das pessoas não eram das estrelas caindo do céu, não era do cataclisma, não era do fato da terra estar se derretendo, dos terremotos, não era disso. Eles queriam ser mortos por desejarem escapar do grande e terrível dia da ira do Senhor. Até aquele momento eles estavam achando que iriam se dar bem. Mas na hora que o Filho do Homem apareceu para julgar, simplesmente o ânimo deles desfaleceu. É igual uma pessoa que você prega para ela, prega, e ela morre sem reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Imagina o choque que essa pessoa vai ter. Teve a oportunidade de ouvir o Evangelho a vida toda e fecha os olhos para essa vida e abre no inferno, em tormento, e não tem mais como voltar. Não tem mais. Não tem missa de 7º dia, 30º ano, não tem batismo dos mortos do morro, não tem mais nada. Acabou. Acabou. Isso vai acontecer com aqueles que se levantam contra a igreja, que perseguem a igreja, que fazem o povo de Deus sofrer aqui, que se opõem à verdade de Deus, que se opõem à obra de Deus. Para quem tem acompanhado na internet esses grupos que defendem casamento homossexual e aborto e sexo livre e tudo mais, normalmente nos seus eventos e nos seus protestos o alvo somos nós. Nós e a ala católica que ainda defende os princípios na área de sexo, na área de família, os princípios contidos nas Escrituras, ou como eles chamam, os princípios judaicos cristãos. Então, nesse sentido, eles se opõem. E vai dizer que parece que eles não estão. É um montoado de 3, 4 milhões de pessoas no meio de 206.
mas parece que eles são a multidão. E parece que eles estão se dando bem, e parece que eles estão prevalecendo, e parece que é a igreja que está sendo oprimida, e a igreja que está sendo silenciada. Enquanto parece que eles estão sendo a força maior aqui desse mundo, Deus está no trono rindo e zombando deles. Deus armou o laço, e eles, por viverem no pecado e tendo pecado como guia da sua vida, caíram direitinho neles. Vai chegar um dia em que para nós sofrimento nunca mais, mas para eles o tormento será eterno. Deus estabeleceu o seu Filho no trono, e não importa o que nós enxerguemos com os nossos olhos nessa vida em relação à batalha que estamos travando, e os momentos que parece que nós estamos perdendo, a vitória vai ser declarada lá no fim. A vitória vai ser deflagrada lá no fim, ainda que muitos de nós tenhamos que perecer por causa dessa oposição. Ainda que muitos de nós, ainda antes de perecer, tenhamos que sofrer muito por fazermos parte do povo de Deus, mas no final, Ele vai estar lá sentado no trono para julgar todas as coisas, porque Deus decretou isso, Deus determinou isso, e o decreto de Deus não pode ser revogado. A ideia aqui é que foi Deus que determinou, esse aí é o herdeiro, e ele vai receber a herança. Não importa o quanto os reis da terra e a gente se levantem, se opõem, planejem e guerrilhem para tentar destruir o seu povo. Então nós somos um povo seguro em demasiado. Nós somos um povo seguro, porque Deus é que está no controle de tudo, e aí estabeleceu seu Filho sobre o trono, e vem aquela expressão: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Então, nesse sentido, esse filho que foi assentado no trono tem uma herança para receber. E aí isso está bem de acordo com aquele canto que nós vemos em Apocalipse capítulo 7, quando ele diz que ele comprou com seu sangue homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Vão haver representantes de todas as nações da terra diante do Cordeiro no último dia, de vestes brancas, para habitar com o Senhor para toda a eternidade. E essa é a herança do Senhor. Nós, como povo de Deus redimido, somos a herança que Deus Pai deu ao seu Filho na eternidade. Então ele foi, assentou-se no trono, e esse assentar-se no trono ficou estabelecido de forma definitiva após a sua morte, após a sua ressurreição, e após a sua ressurreição, e ele está relatado lá no capítulo 5 de Apocalipse, o momento em que um cordeiro é introduzido, ele assenta no trono e recebe a autoridade para abrir os livros dos decretos de Deus, e governar a história dos homens, e governar a história desse mundo, e governar a história do universo. Em relação a esses que se levantam contra o Senhor, ele vai voltar a enfatizar os juízos. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Eu acho interessante a figura de desprezo de Deus para com esses povos que se levantam contra ele. Eu até queria ter hoje aqui um vasinho de barro, né? Com toda essa oposição que esse mundo tem feito contra Deus, a sua história toda, a ideia do salmista é que os povos, e esses povos são tão insignificantes diante daquele que está sentado no trono, que a destruição deles será como você pegar um vaso de barro e soltar no chão. Quebrou, pronto, foi-se. A de Apocalipse é mais humilhante, vai ser como soco. Pronto, acabou tudo. Eles não são nada, e eles infelizmente vão experimentar a ira do Senhor sobre a vida deles, não apenas no que diz respeito ao momento da sua segunda vinda, mas por toda a eternidade. E aí vem o conselho, vem o apelo: agora pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Então ele apresenta o pecado e faz o apelo: olha, vocês que têm devotado a sua vida para se opor a Deus, para perseguir o povo de Deus, para acreditar que a vontade de Deus e os mandamentos de Deus são uma prisão para vocês, olha, abre o coração e se deixem instruir por essas coisas.
E aí ele faz um contraste. Aqui não dá para perceber no português, mas o que nós temos aqui, do 10 para o 11, é um contraste. Enquanto aqueles que perseguem ao Senhor, que fazem o seu povo sofrer, que maquilam mal para destruir o povo de Deus e se opõem a todo plano e projeto que Deus estabeleceu, eles são estimulados a se arrepender. Nós que fazemos parte do seu povo, somos chamados a servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. É a mesma expressão do Salmo, quando diz servir ao Senhor com alegria. Inclusive nesses momentos em que Deus permite que os homens desobedientes se levantem contra o seu povo e façam o povo sofrer. Então nós servimos ao Senhor porque Ele é Senhor. Não servimos ao Senhor por nenhuma outra coisa, por nenhum outro objetivo. Servimos ao Senhor por causa da glória dEle, por causa daquilo que Ele é, porque Ele nos fez parte do seu povo, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guiado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos ensinado, Ele tem nos esclarecido, Ele tem nos feito enxergar que servir a Ele, estar debaixo do seu governo, não é prisão, é liberdade. Qualquer tipo de vida que esteja longe desse fator, aí sim, é prisão do pecado. E quanto mais livre o ser humano se sinta longe de Deus, mais escravo do pecado ele é. E ele precisa ser alertado de que para quem decide viver a sua vida segundo o curso desse mundo, segundo o curso do pecado, ele vai encontrar o Deus irado no fim da sua jornada e ele experimentará toda a ira e todo o furor dele. Então, para aqueles que se opõem a Deus, Deus julgará o seu povo. Então ele diz no verso 12, beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. E aí ele termina expressando o motivo de felicidade dos homens, semelhante àquilo que é apresentado no capítulo 1. Ele termina o 12 dizendo, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Confiam em quem? No Messias que está sentado no trono. No Messias. Lembra do capítulo 6, no último selo, quando é apresentado o desespero dos ímpios no dia do juízo. Eles querem entrar nas cavernas e clamam para que as pedras caiam sobre ele e matem ele, porque eles querem escapar do grande e terrível dia da ira do Senhor. E o capítulo 6 termina com a pergunta: quem é que vai poder ficar de pé nesse dia? Será que alguém vai conseguir escapar do grande e terrível dia do Senhor? E ele no capítulo 7 responde essa pergunta apresentando duas figuras. Uma é dos eleitos, ou seja, vai escapar desse dia aqueles que foram eleitos de Deus. E aí ele apresenta a figura do anjo carimbando a testa de todo eleito para que ele possa escapar desse dia. O que é que esses eleitos fizeram na sua caminhada que testificam que eles fazem parte desse povo que escapou da ira? E aí quando é apresentada aquela visão beatífica lá do final da igreja, né? Já com a igreja glorificada, uma multidão que não se pode contar, e aí o ancião chega para João e pergunta: quem são esses que estão de vestes brancas? João diz: olha, tu sabes. E ele vai dizer: estes foram que tiveram os seus vestidos lavados e branqueados no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus. Eles não estão diante do trono porque obedeceram, foram fiéis, foram bonzinhos, foram bem comportados, não. Eles estão diante do trono porque tiveram as suas vestes lavadas e branqueadas pelo sangue do Cordeiro. A glória do Cordeiro que venceu, e porque venceu, recebeu por herança um trono, um povo, e esse povo é composto de homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele é que tem um governo, ele é o que sustenta todas as coisas, ele é o que guarda todas as coisas, ele é o que está diante de tudo, conduzindo a história até que ele chegue à sua consumação. Então aqui nós temos algumas lições que nós podemos tirar com relação a essa realidade do povo de Deus e com relação a essa realidade da esperança que nós temos como seu povo.
Então aqui, primeira coisa que nós podemos observar é que Deus é aquele que governa todas as coisas, a parte de tudo aquilo que nós vejamos de descontrole diante dos nossos olhos. Na verdade, se nós olharmos para o mundo com guerras, com catástrofes, são vendavais, terremotos, até parece que Deus está sem controle, o mundo está sem controle, mas não está. Todas essas coisas foram anunciadas nas trombetas, todas essas coisas foram anunciadas no Sermão do Monte, e Jesus disse que é necessário que elas aconteçam. E não estão acontecendo porque o mundo perdeu o controle, mas porque aquele que está sentado no trono está dando ordem. Então, quando nós vemos toda essa instabilidade diante dos nossos olhos, nós estamos seguros. Porque sabemos que todas essas coisas só estão acontecendo porque aquele que está sentado no trono, que foi posto por Deus como herdeiro, ele está ordenando que essas coisas venham, para no final de tudo, a honra, a glória e o louvor ser dada totalmente a Deus. Deus reina sobre todo o universo, sobre toda a criação, nada escapa do seu domínio. Abraham Kuyper disse que não existe um só centímetro de chão nesse mundo que não pertence a Cristo. Tudo pertence a Ele. Ele governa sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre a vida da sua igreja, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele é o que determina o que há de acontecer, o que não há, as experiências que nós vamos ter que passar. Ele está no controle de todas as coisas e Ele vai usar todas essas coisas para a glória dEle. Terceiro é que a rejeição do Evangelho, na realidade, é uma atitude de rebeldia contra o governo de Cristo sobre a vida dos homens. Não é só a rejeição de uma mensagem. É aquilo que nós vimos lá no Salmo. Vamos escapar dessas amarras. Vamos cortá-las. Porque isso é prisão para a gente. A gente quer viver do jeito que a gente quer. Então, quando uma pessoa rejeita o Evangelho, não é a mensagem que eu estou pregando que ele está rejeitando. Na hora que ele diz o não para a mensagem do Evangelho, ele está me dizendo que não quer que Deus controle a vida dele. Ele quer ser Deus da sua própria vida, o dono. E nós precisamos lembrá-lo que quem tem esse tipo de atitude vai se dar mal. Vai se dar mal. Ele está rejeitando o amor do Criador pela vida dele. Ele merecia e merece qualquer tipo de castigo que Deus venha dá-lo, quer nessa vida, quer no porvir. Mas Deus foi tão bondoso que enviou o seu Filho, a fim de que se esse ser humano soubesse o quanto esse Deus justo, que julga e pune, é amoroso, que foi capaz de punir seu Filho para ter um povo ao seu lado por toda a eternidade. Um povo onde vai haver um representante de cada lugar da terra, cada localidade. Todos os lugares da terra terão um representante lá, nem que seja um, porque foi comprado pelo sangue do seu Filho. E simplesmente, depois de haver tido notícia dessa verdade toda, ele diz não. Ele se porta como aquele que Paulo diz em Romanos capítulo 1, 22 em diante: pensando-se sábios, eles tornaram-se loucos. E ao invés de querer o governo do Deus Criador de todas as coisas, eles criaram deuses à sua própria semelhança, ou criaram deuses inferiores a eles, como é o caso dos animais e aí por diante. Então compete a mim e a você anunciar a verdade do Evangelho a essas pessoas, a fim de que elas possam ter esperança de encontrar o caminho da salvação. Nós devemos nos alegrar, gente, com a oportunidade de poder trabalhar para o reino de Deus. Não existe privilégio maior nessa vida do que trabalhar para Deus. Não existe. Nada nessa vida, em termos de trabalho, se compara a nós termos o privilégio de servirmos a Deus. Só que, infelizmente, na nossa era, nós precisamos clamar. Porque não apenas no mundo que se opõe a Deus, mas dentro da igreja, servir a Deus tem se tornado uma maldição. Uma maldição. Para os crentes hoje, parece, na prática, fazendo uma leitura que a gente chama de fenomenológica, né? Servir a Deus para os crentes dos nossos dias se tornou uma maldição. Primeiro, porque é difícil você convencer alguém hoje a servir a Deus. Não deveria ser, dentro da igreja. Às vezes a gente até critica aquelas igrejas que têm disputa por cargo, né? Mas
mesmo movido por uma intenção errada, assim, por acharem que cargo é posição de destaque, mas eles querem servir a Deus, por entenderem que servir a Deus é uma coisa boa. Mas infelizmente na nossa era parece que servir a Deus se tornou uma maldição. Se tornou. E segundo, às vezes quando nós servimos parece que é uma maldição mesmo, porque nós nos entristecemos mais do que nos alegramos, e o motivo é um problema de foco. As pessoas esquecem que servem a Deus e não os homens. E normalmente elas se desanimam por causa da resposta rebelde dos homens ao governo de Cristo. Nós não temos como mudar o coração dos homens. Nós servimos ao Senhor pelo privilégio. Ele pegou um pecador, como a gente disse: olha, eu quero que você me sirva, e eu vou abençoar o seu trabalho, vou fazer um frutífero, e você vai receber um galardão lá no céu, uma recompensa por isso. Paulo usa essa expressão em Romanos 8,18, quando ele diz que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas à glória que há de ser revelada em nós, no povo, em vós. Ou quando ele lá em 1 Coríntios 15,58, ele diz: sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho do Senhor não é vão. É trabalho para o Senhor e no Senhor. A reação que os homens terão não importa, elas não podem me afetar, porque esse é um problema deles com Deus. Deus só me usa como instrumento para alertá-los, para apontar o caminho, para falar do seu amor, para falar da bênção que é crer nele, servi-lo e segui-lo, a coisa maravilhosa que espera quem tomar essa decisão, e eu vou para aqueles que não querem e mostrar para ele o fim terrível que eles terão. Então, nesse sentido, é um privilégio. Nós precisamos pedir a Deus e orar: Deus, me faz enxergar o envolvimento com a tua obra e com a tua causa como a melhor coisa que o homem pode experimentar nessa vida. Uma melhor. Alguns anos atrás eu estava lendo um livro que tem o testemunho de um homem. Ele era um cientista, ele fez uma descoberta bem importante, o nome dele me fugiu da memória, e ele foi dar uma palestra no Reino Unido sobre a descoberta que ele havia feito. E quando ele estava dando a palestra, o príncipe estava assistindo, e ele ficou impressionado com a sabedoria daquele homem. E ele chamou o secretário, aquele que acompanhava aquele palestrante, e disse para ele: olha, diga para ele que 8 horas eu estou esperando ele no meu castelo para jantar comigo. Imagine, você está num lugar desconhecido, dando uma palestra, e o príncipe que reinava, que gerenciava aquela determinada localidade, diz: hoje eu vou oferecer um almoço no meu castelo em sua homenagem. Quando chega na hora do almoço, da janta, chega o bilhete. Infelizmente eu não pude ir porque eu tinha um compromisso mais importante. E aquele príncipe ficou indignado e procurou saber que compromisso mais importante aquele homem tinha do que ir sentar à mesa dele para jantar com ele. E aí ele foi lá e descobriu que ele era membro de uma igreja evangélica que deveria ter menos de 30 pessoas. A igreja tinha culto de oração naquela noite. E ele mandou o jantar com o príncipe para longe. Porque não existe serviço melhor, mais importante, mais gratificante, mais valoroso nesse mundo do que servir ao Senhor. Tudo se torna nada diante dele. Tudo se torna simplesmente sem valor diante dele. Então, nesse sentido, nós precisamos orar para que Deus ressuscite isso, para que Deus de verdade faça com que o serviço a Ele se torne a coisa que nos deixe mais maravilhados, mais espantados aqui, mais admirados. Como é que Deus permite que eu sirva a Ele? Mas Ele permite, e Ele nos faz frutíferos na sua mão. Isso aqui nos ensina, pelo menos para aqueles que enamoram o mundo e pensam em se desviar, que não vale a pena. O pecado paga o seu salário, em sofrimento nessa vida e em uma eternidade distante de Deus, em tormento e em sofrimento. Então não vale a pena abandonar o Senhor para experimentar algo que nessa vida vai durar tão pouco tempo. Todo mundo vai ter que morrer aqui. Todo mundo vai ter que morrer. Depois da morte segue-se o juízo. Mas para aqueles que confiam no Senhor, aí a coisa muda. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, além de buscarmos ao Senhor em oração e pedirmos o seu socorro. Nessa manhã nós estamos celebrando o fato do
do memorial que foi estabelecido para nos lembrar do que acontecerá com aqueles que resolveram confiar no Messias, que resolveram confiar em Jesus Cristo e na obra que Ele fez para salvar pecadores. Então, nessa manhã, nós queremos pensar nesse privilégio que nós temos. Nós deveríamos ser felizes e completamente felizes só por causa disso. Mais nada. Mais nada. Ontem eu estava evangelizando um rapaz aqui da vila e eu fui até duro com ele, né? Porque ele postou assim um desabafo de desespero, assim, né? Como se a vida tivesse perdido o sentido. E ontem, quando eu cheguei e o vi, eu já fui falar com ele e eu disse: mas que grito de desespero foi aquele? E ele olhou para mim e fez: pastor, mas eu já entreguei minha vida a Jesus Cristo. E é brincadeira, é brincadeira. Eu disse: não, isso não deveria ser brincadeira para você. Porque não tem coisa mais terrível nessa vida do que a pessoa viver sem Jesus Cristo. E você precisa entregar a vida dele de verdade, para ver, se você quiser ter esperança. E ele fez: não, pastor, mas eu já tenho Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é esse que tu tem? Que faz com que, por nada, a tua vida perca sentido e tu tenha vontade de sair dela? Não, mas eu já no outro dia comprei uma bebidinha, tomei e me alegrei. Que Jesus Cristo fraco é esse teu, rapaz? Que não tem poder para te fazer feliz, para tu ficar feliz tem que encher a cara de álcool. E aí peguei ele, né? Mas eles não conseguem entender. Para eles, liberdade é isso. Ou um Cristo que se identifique com ele, seja tão pecador e autorize os seus pecados e avalize e proveja os recursos para eles pecarem. Porque eles pensam que servir ao pecado é felicidade. E nós estamos celebrando nessa manhã a bênção de Deus um dia haver aberto os nossos olhos para entender que somente seguir a Cristo e seguir a Cristo, isto sim, é motivo de alegria. Por isso, curva a sua cabeça e pense nisso. Nós não fazemos parte daqueles que vão acertar contas com o Senhor no último dia. Não fazemos mais parte daquele grupo de pecadores que, quando o sinal do Filho do Homem aparecer, eles vão entrar em desespero e pedir que a morte os alcance para eles escaparem do terrível grande dia da ira do Senhor. Nós fazemos parte daquele povo em que é dito que, quando essas coisas que precedem a vinda do Filho estiverem acontecendo, eles devem levantar as suas mãos para os céus e exaltar, porque a redenção deles é consumada. Chegou a hora de encontrar com o Salvador e habitar no lar eterno ao seu lado para todos sempre. Então, curva a sua cabeça e pense nisso. Nós fazíamos parte desse povo que não queria nada com Deus, mas Ele, em sua misericórdia e por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida, começou uma boa obra e nos prometeu que vai completá-la até esse dia, quando o seu Filho voltar para buscar o seu povo, para levar para estar eternamente com Ele. Então, se você faz parte desse povo, curva a sua cabeça e agradeça a Deus por isso.